Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de algumas estratégias com opções, alguns ETFs e também volatilidade. Primeiro eu quero começar apresentando o VIX Central, não sei se vocês já conheciam. Nele nós vamos ter a estrutura do VIX, o termo do VIX, né? Então nós temos aqui, por exemplo, preços históricos ou então como o VIX está se comportando nesse momento. Então aqui, por exemplo, a opção que vai vencer em 6 dias, a que vai vencer em 41 dias, vai vencer em 69 dias, 97, 132, 160, 188 e 223. Então vocês podem ver que a volatilidade vai aumentando ao longo do tempo. A volatilidade é menor nas opções mais próximas do vencimento e maior nas opções as quais estão mais longe do vencimento, mas nem sempre é assim. Então, por exemplo, aqui no preço histórico, se nós formos aqui em 2008, outubro de 2008, nós vamos ver que as opções com vencimento mais curto, mais próximas do vencimento, têm uma volatilidade bem maior do que as opções longas. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês o comportamento das opções e dessa curva de opções, desse termo de opções em 2020. Então a gente pega aqui desde fevereiro, por exemplo, então a gente pega ali em meados de fevereiro, nós vamos ver essa curva assim como nós vimos que ela está agora, ou seja, as opções mais próximas do vencimento com uma volatilidade menor e as mais distantes do vencimento com uma volatilidade maior. Era assim que a curva estava em 12 de fevereiro de 2020. E aí, eu já quero trazer para vocês, até para que vocês reparem no que eu vou mostrar, que muitos falam, e eu, quando comecei a estudar opções, ouvi isso também, que você quer, por exemplo, quando faz um calendário, quando você faz uma operação de calendário, ou seja, você compra, pode ser outro vencimento, mas, digamos, para dar um exemplo, você compra a opção no mês 2 e vende no mês 1. Uma call ou uma put at the money, por exemplo. Alguns vão dizer, você tem que fazer essa operação quando a volatilidade está baixa, porque a alta na volatilidade vai acabar beneficiando essa operação. E qual que é a explicação para isso? A explicação é que se houver uma alta muito grande, como vai ver agora, eu vou passar aqui as próximas datas, vocês vão ver que a volatilidade está baixa, e ela começa a aumentar, inverte a curva. Então a opção que eu vendi ficou mais cara, só que a opção que eu comprei acabou ficando até proporcionalmente mais cara. E mesmo que ela não fique proporcionalmente mais cara, a partir do momento que nós chegamos mais próximos do vencimento, aquela opção que eu vendi vai vencer, vai chegar a zero, inevitavelmente, e aquela opção que eu comprei ainda vai ter muito valor. Então essa vai ser uma operação positiva. Só que no momento em que você monta essa operação, ela não vai ser tão vantajosa. Então você vai, por exemplo, vender um straddle no primeiro mês e vai receber $10, por exemplo, para fazer essa venda. E vai comprar um straddle no mês 2 e vai pagar, por exemplo, $16 para fazer essa compra. E aí, se chegar ao vencimento e o preço não tiver movimentado nem para cima nem para baixo, ele tiver ficado paradinho ali no meio, o que vai acontecer é que aquela opção que nós vendemos vai a zero e a que nós compramos vai provavelmente a 10. Então nós ganhamos 10, perdemos 6, no final do dia tivemos um lucro de $4. Mas a volatilidade pode aumentar e aí nosso lucro pode ser também maior. Só que, não sei se vocês perceberam, com certeza quem gosta desse tipo de operação já sabe, é que essa operação em vender 10 e comprar 16, se a volatilidade não mudar, acaba não sendo uma operação tão boa. Agora, quando a volatilidade está mais alta, por exemplo, o que aconteceu ali não tanto em fevereiro, mas em março, em abril de 2020, eu consigo vender um straddle com vencimento para dali um mês e conseguir nessa venda $20, por exemplo, e consigo comprar um straddle com vencimento para 2 meses
e eu vou pagar, por exemplo, 26 dólares nessa operação. Então, percebam que essa operação ficou muito mais interessante, porque se houver uma manutenção na volatilidade, o que dificilmente vai acontecer, mas se houver uma manutenção na volatilidade, eu vou ganhar 20, e se também não houver nenhum movimento, né? Eu vou ganhar 20 e vou perder 6. Então no final do dia eu vou acabar ganhando 16 e não 4. Então percebam que vai ser uma operação muito melhor. Só que é claro, pode ter um movimento grande, assim como pode ter quando eu faço a operação em baixa volatilidade. E existe uma expectativa no mercado, e é por isso que uma operação, quando eu entro é ruim e outra é boa. Quando a volatilidade está baixa, existe uma expectativa no mercado que a volatilidade vá aumentar. Então é isso que os agentes estão precificando. Quando a volatilidade está alta, existe uma perspectiva de que a volatilidade vai diminuir. Então, provavelmente, quando eu sair dessa operação, que eu entrei, que não é tão boa, vendi o straddle a 10 e comprei a 16, provavelmente dali a um mês essa volatilidade vai estar um pouco maior. E aí eu vou conseguir sair desse straddle que eu comprei, não a 10 reais, mas talvez a 11 reais. Então vai melhorar um pouco a minha operação. E o contrário também é verdade quando eu vendo o straddle a 20 e compro a 26. Provavelmente não vou conseguir sair a 20 nesse straddle. Eu vou sair a talvez 18, 17. Ou seja, a volatilidade tende a ter uma certa queda nesse meio tempo. E a partir daí, muitos vão dizer, bem, então é mais interessante eu comprar um calendário quando a volatilidade está baixa, justamente por causa que existe a perspectiva de haver um aumento na volatilidade. E se essa volatilidade aumentar muito, isso vai acabar me beneficiando. Só que tem um porém aí, é que quando nós fazemos essa operação, e vocês vão perceber isso à medida que for passando, como essa estrutura termo do VIX se comportou ao longo do ano de 2020, que as opções de curto prazo, vencimento ali um mês, menos de um mês, até ali 2 meses, elas flutuam muito, tanto para cima quanto para baixo. A volatilidade daquelas opções de mais de longo prazo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, elas praticamente não flutuam. Então o que acontece? Eu consigo comprar aquela call ou aquela put at the money com vencimento para 3 meses, 4 meses, 5 meses, ou seja, de longo prazo, eu compro aquela volatilidade e eu consigo vender uma volatilidade muito cara de um mês, de 2 meses. Essa volatilidade de um mês, 2 meses provavelmente vai cair nesse meio tempo, mas aquela volatilidade que eu comprei de 4 meses, por exemplo, ela vai se manter provavelmente estável ou vai ter uma flutuação extremamente pequena, de forma que acaba sendo na prática mais interessante você fazer uma operação de calendário ou até comprar volatilidade e principalmente aí comprar volatilidade no longo prazo ou então uma compra de volatilidade no longo prazo e venda de volatilidade no curto prazo, do que você fazer o contrário ou fazer um calendário, por exemplo, quando o mercado está com baixa volatilidade, que é o que muitas pessoas acabam fazendo por aí. Então, muito bem, deixa eu passar aqui, ó. Percebam, a curva começou a aumentar no final de janeiro, então ela começou a ficar com uma inclinação aqui maior, e essa inclinação vai ir aumentando cada vez mais. Ó, em março essa inclinação aumenta muito, então vocês podem ver aqui dia 16 mais ou menos, se não me engano, ó, ela chega aqui até a 72, um dia antes de vencer, aqui 60 e daí ela vai caindo. Ó, percebam que aqui no longo prazo ela está em 29, 30, 31, 31, 32 e à medida que eu vou passando os dias, essa volatilidade aqui ela vai derreter, mas essa volatilidade aqui ela vai ficar meio que constante. Então, olha que operação interessante dá pra gente fazer aqui. Ó, eu vou passando rápido, tá certo? Eu sugiro que vocês até, inclusive, digitem no Google VIX Central e analisem isso que eu estou falando para vocês. E aí vocês podem ver que essa curva no longo prazo está mais ou menos constante ali, ó.
A de curto prazo já derreteu, estava 70, 60, agora já está 30, 25, 26, 28, 31, 32. Longo prazo está 30, 31, 29, 30, 31, 29, 32, 31, 30, 29 e por aí. E a de curto prazo derreteu. Então imagina fazer uma operação de compra de volatilidade longa e venda de volatilidade curta. Ia ser uma ótima operação, tá certo? Muito bem. Então, olha só, todo 2020 a curva é inclinada, em alguns momentos ela fica mais de lado, em alguns momentos ela volta a ter uma inclinação negativa nos meses mais próximos do vencimento, por exemplo agora, foi ali final de 2020, aí entramos em 2021 e assim por diante. Mas então, pessoal, só é algo que eu gostaria de falar e avisar vocês, para vocês fazerem essa análise e prestarem atenção também nas operações de vocês, porque eu quando comecei a estudar opções, ouvia muitas pessoas, vai fazer um calendário, você quer a volatilidade baixa, você vai comprar um strangle ou um straddle, você quer a volatilidade baixa. E na prática a teoria é outra. Na verdade você vai ver que a volatilidade alta para compra de volatilidade acaba sendo muito mais interessante do que a volatilidade baixa. E isso é estranho você ouvindo, porque na teoria faz sentido que seja o contrário, mas na prática isso não é o que acaba acontecendo. Justamente porque quando a volatilidade está muito baixa, o mercado ele tende a superestimar os movimentos. Ou seja, a volatilidade está baixa, mas o mercado está fazendo movimentos ainda menores. Quando a volatilidade está alta, a volatilidade está lá em cima, mas os movimentos que o mercado está fazendo são ainda maiores. Então, quando você compra um straddle ou um strangle, acaba sendo até mais interessante a volatilidade alta do que a volatilidade baixa. Justamente porque o mercado, quando a volatilidade está baixa, está superestimando o movimento e quando a volatilidade está alta, ele está subestimando o movimento. E por nós termos esse fator de a volatilidade mais longa na curva, ela acabar se mantendo mais ou menos estável, mesmo a volatilidade de curto prazo caindo muito, isso acaba fazendo com que seja interessante fazer operações de venda de volatilidade curta e compra de volatilidade longa em momentos em que o mercado está estressado, em momentos em que o mercado está com volatilidade muito alta. Bem, pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre um ETF que é o SVXY. O que esse ETF faz? Ele compra volatilidade no curto prazo e vende volatilidade no longo prazo. Como a curva geralmente está nessa inclinação, ela tem uma inclinação negativa, isso acaba sendo uma operação interessante, porque você tende no longo prazo a ganhar dinheiro fazendo isso. Agora vamos entender um pouquinho aqui esse gráfico. Nós podemos ver aqui o SVXY. Então nós vemos aqui que ele estava em 42, na verdade estava aqui vamos ver exatamente aqui, o fundo foi mais ou menos 20. E ele chegou num espaço aqui de 6 anos mais ou menos, de 20 a 555. Então uma alta aí vertiginosa, multiplicou várias e várias vezes o seu valor. Aqui em 2018 aconteceu o vol apocalipse, como alguns chamam, que foi um evento onde a volatilidade aumentou muito. Esses ETFs, como eles tendem a rebalancear a carteira no fechamento, próximo do fechamento do mercado, muitos ETFs e players tentaram, vamos dizer, fazer esse rebalanceamento todos juntos, e aí a volatilidade explodiu, e aí muitos desses ETFs acabaram derretendo em 2018. Então isso aqui é uma queda de praticamente aí, 90% do valor do ETF, tá certo? E depois ele veio se recuperando. Isso aqui, pessoal, aconteceu por liquidez, tá? Isso aqui não é porque aconteceu um evento de volatilidade aonde o esperado era que houvesse essa queda. Houve um evento de liquidez, eles não conseguiram entrar e sair das posições que eles deveriam entrar e sair, e com isso acabou acontecendo essa desvalorização. Depois esses ETFs acabaram reformulando a maneira como eles fazem essas compras, essas vendas, justamente para que eles não tenham mais esse tipo de problema. E aí depois eu vou mostrar também para vocês outro ETF
que opera dessa forma, comprando volatilidade no curto prazo e vendendo volatilidade no longo prazo. Então, para vocês verem, por exemplo, 2018, o mercado não caiu tanto quanto em 2020, mas essa queda é muito maior do que a queda que aconteceu aqui em 2020. Então, aqui em 2020 foi uma queda de aproximadamente uns 60% da máxima até a mínima, e aqui foi de 90%, mesmo o mercado tendo caído muito mais em 2020. Mas percebam aqui, a gente pegar aqui desde 2019 até aqui a máxima, eu acredito que ele já teve um retorno aí de 100 e alguma coisa por cento, né? Então pega aqui assim, 50, exato, 120, talvez 130% aí, mais ou menos nesse meio tempo. Então é um ETF que tem um retorno muito bom, mas saibam que em momentos que há uma grande queda no mercado, que a volatilidade aumenta muito, que a curva tem uma inclinação positiva, né? Esse ETF ele vai acabar caindo e vai corrigir bastante. Em teoria, gente, esses ETFs que fazem esse tipo de operação, eles não devem ter um resultado muito interessante no longo prazo. Então eles vão ficar subindo, aí eles caem muito, aí sobem, caem muito e vão continuar fazendo isso. Até porque o mercado de opções é todo arbitrado e ele tende a um lucro zero. Então, quando eu consigo fazer uma estratégia onde eu compro volatilidade curta e vendo volatilidade longa, e essa estratégia é muito lucrativa, bem, algo está errado no mercado, porque no longo prazo essa estratégia deveria tender a um retorno zero. Mas esses ETFs eu acredito que podem ser interessantes também em momentos em que existem grandes quedas no mercado. Então, por exemplo, se a gente pega aqui na mínima que chegou aí a 28, até agora ele multiplicou o valor por 2, 3 mais ou menos, 3 alguma coisa. Então houve aqui uma valorização muito rápida desse ETF, muito acima de S&P 500 ou do Nasdaq. Depois de grandes quedas, eu acredito que pode ser um investimento interessante e também em momentos normais, vamos dizer, não depois de grandes quedas ou de grandes altas, se bem que agora a gente teve uma alta forte no mercado aí, mas em momentos, vamos dizer, nem de grandes altas nem de grandes quedas, pode ser um ETF bem interessante para nós investirmos. E aí, pessoal, nós temos também o SVIX, o qual começou em abril de 2022. Então, é um ETF que tem pouco tempo, aí, 1 ano e meio mais ou menos, né? Quase 2 anos, 2 anos na verdade, né? Ele também valorizou aí muito nesse meio tempo, então começou aqui 14 e já está a praticamente 40. Então houve uma valorização expressiva, bem maior do que S&P 500, bem maior do que o Nasdaq também. E vocês podem ver que essas quedas aqui que ocorrem são em momentos em que a volatilidade aumenta, em momentos em que há certas quedas no mercado. E quando ele dá essas altas fortes, geralmente é em momentos de baixa volatilidade no mercado, onde a curva acaba tendo uma inclinação negativa, onde aquela estrutura, termo lá que eu mostrei para vocês, acaba tendo uma inclinação negativa. Então, novamente, também pode ser um bom investimento, principalmente se comprar nesses momentos aqui de queda. Mas, quando houver um evento de volatilidade, por exemplo, o que aconteceu em 2020, ali em março de 2020 nas bolsas, se tiver aquela grande queda, vocês podem esperar que esse ETF vai ter uma queda muito grande, por exemplo, ali 60%, talvez até um pouco mais, e vai cair do 40 aqui para provavelmente algo aqui no 17, 18, entendeu? Então vai voltar mais ou menos aqui para essa região. Talvez ele continue subindo aqui mais um pouco, né? E aí quando vier a queda vai voltar aqui para essa região. Então é isso que acontece. Ele sobe muito, mas também cai muito. E para finalizar, eu acredito que vocês já devam conhecer o VXX, que ele faz o contrário. Ele pega e compra volatilidade longa e vende volatilidade curta. E vocês vão ver que ele tem aqui uma queda vertiginosa a longo prazo. Então ele perdeu aí ao longo dos anos, ao longo da última década, 99% do seu valor de mercado. Só que ele serve como mecanismo de proteção, porque quando há movimentos no mercado de baixa, que geralmente são ligados a alta volatilidade, mas não necessariamente, ele tende a ter uma alta forte. Então,
observem aqui que ele estava ele chegou aqui a 299 mil, e nessa alta chegou a quase 600 mil. Então dobrou basicamente, né? Um pouquinho mais até, talvez. E aqui em outros momentos, como aqui foi em 2010, aqui em 2011, então também outro movimento forte aí, volatilidade explodiu. E temos aqui outros movimentos, né? Então a gente tem cada vez ir dando um zoom maior. Então aqui um movimento de alta volatilidade em 2016, aqui em 2018, outro movimento, 2019 e aqui em 2020. Então ele chegou aqui a 215 e nessa alta foi a 1.255. Então aumentou aí umas 6 vezes se você tivesse vendido volatilidade aqui. E esse é o problema, né? Ele sempre cai, então vou vender volatilidade nele. Tem dois problemas aí. O primeiro é que a volatilidade pode subir muito e aí você quebra. E o segundo é que você vai ficar vendido nele, mas você vai pagar um aluguel muito caro nesse ETF. Então você vai dizer, bem, em média eu vou ganhar ali 25% ao ano. Só que você vai talvez pagar um aluguel de 23% ao ano. Então vai acabar não valendo a pena, entende? Então não tem como ganhar muito dinheiro ficando vendido nesse ETF. E se o mercado explodir, você quebra, porque ele vai multiplicar algumas vezes. E aí depois de 2020 a volatilidade foi caindo, então há alguns meses aqui onde a volatilidade acaba subindo, mas via de regra foi caindo. Vamos dizer aqui em 2022, então janeiro até março, então houve um aumento aí na vol, e depois veio basicamente só caindo. Isso também é o que beneficia muito os outros ETFs que eu mostrei para vocês. Pode ter certeza que esses momentos aqui, onde a volatilidade sobe aqui, aqueles ETFs lá tendem a cair. Em momentos onde a volatilidade cai muito, aqueles ETFs lá que eu mostrei para vocês antes tendem a se beneficiar. Bem, pessoal, o ponto desse vídeo, no final das contas, é o seguinte. Entendam que não é porque eu quero comprar volatilidade que eu quero que a volatilidade esteja barata, se bem que barato e caro é relativo, né? Mas eu não quero que o IV Rank ou o IV percentil daquela volatilidade esteja abaixo de 10, digamos, né? Porque eu vou comprar que eu quero isso. E não é porque eu vou vender que eu quero que a volatilidade esteja alta, que o IV Rank, que o IV percentil esteja acima de 90, por exemplo. Existem sim backtests que demonstram que é mais interessante você vender um strangle quando a volatilidade está alta, comparando a volatilidade estando baixa. Isso é um fato. Mas, dependendo da operação que você fizer, você vai ver que muitas vezes isso não acaba acontecendo. E você precisa ver também ativo a ativo, porque eles vão ter comportamentos diferentes. Por exemplo, existem ativos onde, se você tivesse comprado um strangle ou um straddle nos últimos, digamos, 20 earnings, 20 resultados que essa empresa teve, você teria, na média, ganhado um bom dinheiro. E existem ações onde, se você tivesse comprado, você teria perdido muito dinheiro. Se você tivesse vendido, você teria ganho muito dinheiro fazendo a mesma estratégia. Então, cada ativo tem as suas características, seja de volatilidade, seja de ter um skill positivo, negativo, muito negativo, de comportamento, seja quando houver um evento, por exemplo, sai o resultado da empresa, ou então um outro tipo de evento, ou então nenhum tipo de evento, ele vai se comportar de forma diferente. Então, pessoal, é mais ou menos esse toque que eu queria dar para vocês, porque muita gente fica repetindo essa cartilha de o momento certo de comprar volatilidade ou vender volatilidade, ou que operação é boa em cada volatilidade. E na teoria faz sentido o que essas pessoas estão falando, mas você começa a ir um pouco mais a fundo e você vê que na prática a teoria acaba sendo um pouco diferente. Tá certo? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.